Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso mapa mental. Eu recebi resposta de vários de vocês e eu vou mostrar aqui um pouquinho da discussão do que a gente conversou aí nas respostas de vocês. Então, nesse primeiro momento, a gente falou sobre o preparo e o manejo. Eu vou aumentar aqui. O que a gente pode fazer de preparo e manejo do paciente antes do exame ultrassonográfico e durante o exame? Então, antes, a primeira coisa é o jejum. O que vocês me falaram? Se sim, fazem jejum ou não? Então, algumas pessoas me falaram que fazem o jejum e que isso melhora a avaliação, e que aí com o jejum correto a gente não tem dúvidas em relação a conteúdo dentro do estômago ou não. Eu concordo com isso, mas na minha prática, na maior parte das vezes não dá tempo de fazer jejum. É um paciente que foi atendido naquele mesmo dia e como eu faço volante, vou para a clínica e já faço o exame sempre que possível, fazer o mais rápido, porque geralmente são casos mais graves. Se pode agendar, claro, tem que pedir jejum mesmo. Algumas pessoas pedem Luftal, simeticona para ajudar a ter menos gases no trato gastrointestinal. Eu não gosto de utilizar. A minha experiência é que quando eles usam, eles dão aquelas gotas de repente ali algumas horinhas antes do exame, e o Luftal, o método de ação dele é acumular o gás para que saia tudo de uma vez. Só que se não sai, fica com essas bolsas de ar acumuladas ali dentro do trato gastrointestinal. Então a minha experiência é de que o Luftal geralmente me atrapalha e tem mais gás quando eu faço. Então eu parei de pedir já faz bastante tempo. E quando tenho dúvidas em relação a trato gastrointestinal, especialmente estômago, presença de alimento ou corpo estranho, daí sim peço jejum e faço um controle no dia seguinte. Tudo depende da clínica do paciente, né? E com relação a quem não faz jejum, é geralmente as pessoas que estão nessa mesma situação que eu, de que ou o tutor não faz, não lembra de fazer, ou não dá tempo, né, porque foi agendado ali, o animal já tinha comido, ou porque o próprio veterinário clínico esquece de pedir quando agenda com o tutor, então a gente até pede, mas aí o clínico não pediu, então o paciente não fez. E eu queria comentar que tem alguns artigos publicados mostrando que o jejum não altera tanto assim. Eles fizeram vários pacientes e mostraram que dá para ver pâncreas, que dá para avaliar adrenal, tudo isso desde que você tenha experiência e saiba, porque com alguns manejos ali, com alguma manipulação do transdutor e do abdômen do animal, modificação do posicionamento, a gente consegue ver o que a gente precisa. Mas é bem individual e eu só queria trazer esse primeiro ponto para vocês. Com relação à bexiga cheia, urina ou não urina antes do exame? O ideal é que venha com a bexiga cheia, né? Então, sim, a maior parte das pessoas pede quando lembram e que melhora a avaliação do paciente, né? Fica bem melhor porque a bexiga cheia forma uma janela acústica, a gente consegue ver melhor o que tem embaixo. Se tiver demais porque o paciente estava internado, ficou no box e não urinou, ou se realmente ficou cheia demais, a gente pode avaliar, pede para o tutor levar o paciente para urinar e volta e repete, com ela não tão cheia assim. Então já teve casos em que estava tão cheia que atrapalha mesmo. E com relação a quem não deixa a bexiga cheia, ou porque esqueceu, ou porque o cachorro não consegue, o gato não consegue, especialmente casos de cistite, em que ele está toda hora fazendo xixi, não tem como segurar mesmo, atrapalha a avaliação, atrapalha, a gente faz o que dá, e se possível, você pode dar água e esperar. Eu já tive um caso de uma felina que a suspeita era de litíase, e o cólon estava sobrepondo a bexiga de uma forma que realmente parecia uma litíase, porque a bexiga estava muito vazia e o cólon estava bem encostadinho. Eu fiquei dando água, esperei 20 minutos e repeti, a bexiga já tinha enchido de novo e deu para ver perfeitamente que era o cólon. Então, na dúvida, espera 20 minutinhos e vê como é que tá. Com relação à tranquilização, aí aqui estou falando do antes, né? Então, desde o manejo quanto medicamentos, fármacos mesmo, e me comentaram sobre a gabapentina, que era realmente o que eu estava esperando escutar, mas pouca gente respondeu sobre a gabapentina, então eu não vou falar aqui de protocolos, mas a gabapentina você pode orientar o tutor a dar em casa, geralmente umas 2 horas antes do exame, e relaxa bastante o gato, especialmente. Com relação a outros manejos não farmacológicos, fazer o animal se acostumar com a caixa de transporte, levar com frequência, pelo menos uma vez por ano, para fazer exames, isso aí ajuda com que o paciente não esteja tão estressado. E a tranquilização do próprio tutor ajuda também. Se o tutor está muito nervoso, o cachorro, o gato sentem e é complicado.
Aqui ainda esqueci de colocar aqui, mas a gente pode colocar com relação a ambientes específicos para cães e gatos. Se a clínica é só de felinos, melhor, mas se não é, que pelo menos tenham uma recepção que seja um pouco separada, ou que tenha um horário que você agende só os felinos, ou que você tente realmente ter ambientes diferentes para que não tenha todo o cheiro, o barulho, porque realmente complica bastante quando felinos e caninos estão no mesmo ambiente. Durante o exame, vamos falar então um pouquinho sobre a tricotomia. A maioria das pessoas faz, e aí o ideal é que a gente utilize máquinas silenciosas. E outra coisa que é importante colocar aqui é cuidado com os mamilos, né? Porque já teve muitos casos, muitas histórias aí de na hora de fazer a tricotomia machucar o paciente, especialmente gatos. Com relação a não fazer tricotomia, muitas pessoas ficaram surpresas, né, com essa opção de não fazer. Eu não faço muito, não faço especialmente em gatos, faço o mínimo possível. E ninguém me falou nada sobre coelhos, queria ter escutado um pouco da experiência de quem trabalha com coelhos para saber se faz sempre ou não, porque o coelho também tem um pelo bem fininho, né, que talvez desse para tentar manejar sem fazer a tricotomia. Mas eu percebo que se eu coloco álcool e gel e consigo, se é um pelo mais longo, especialmente, que eu consigo espalhar, tirar ali do abdômen, eu consigo fazer o exame puxando um pouquinho a pele do paciente quando eu preciso alcançar locais do abdômen que tem mais pelos. Mas claro, né? Se a gente tem dúvidas, às vezes tem que fazer. E tem gente que não faz sem tricotomia de jeito nenhum, e é assim, e não tem problema. Questão de fazer a tricotomia antes, se o paciente estiver internado e você conseguir fazer esse acordo com o pessoal da clínica, que eles já façam a tricotomia e deixem pronto antes, aí ele vai ter o tempo de se acalmar e quando você chega para fazer o exame, não tem o estresse da tricotomia. Isso seria interessante. Com relação ao relaxamento do paciente no momento do exame, a gente tem várias técnicas que a gente pode usar. Uma delas é música. Coloquei aqui o exemplo do Relax My Cat, que é um canal do YouTube que você pode abrir ali no celular mesmo se quiser. E tem sempre uma opção live, então não tem os comerciais. Essa dica foi do Paulo, aprendi com ele. Mas tem também aplicativos e tem aí músicas próprias para isso, para relaxar, especialmente gatos. Aromaterapia, a gente tem bastante gente utilizando óleos essenciais, que ajuda bastante para acalmar, deixa o ambiente também bem mais cheiroso, além das propriedades que o próprio óleo essencial já tem. A gente pode utilizar difusores de tomada, tem spray também para quem faz volante, pode chegar no ambiente e espirrar um pouquinho antes, e tem os difusores de ambiente também que já liberam também um vaporzinho e fazem, mas esses de tomada funcionam bem. Você coloca o difusorzinho na tomada, pinga umas gotinhas ali e em alguns minutinhos já está tendo os efeitos aí dos óleos essenciais. A gente tem também produtos específicos comerciais. Eu não coloquei nomes aqui. Se vocês tivessem me falado quais vocês utilizam, eu teria colocado aqui. Não tenho nada contra a gente falar de marcas aqui, mas como ninguém me passou, também não vou colocar, tá? Mas a gente sabe que tem produtos específicos para gatos, produtos específicos para cães, em spray, difusor de tomada também, e tem inclusive sprays aí com os óleos essenciais, como eu falei. Com relação a luzes, a gente tem que ter um ambiente escuro, melhora a nossa acuidade visual na hora do exame e relaxa também. Tem gente que utiliza luz de cores diferentes, por exemplo, a luz azul deixa o ambiente mais tranquilo, o paciente, o proprietário e ajuda a gente a enxergar melhor também a imagem ultrassonográfica. E uma dica legal que eu não conhecia, que me contaram, foi de usar luzes LED giratórias. Então a colega me mandou até a foto do aparelhinho que ela utiliza e eles ligam aquela luzinha, aquelas luzinhas de festa que fica girando e vários pontinhos de luz no teto, e diz que o gato fica olhando para aquelas luzes e fica concentrado naquilo e fica extremamente calmo. Eu achei o máximo, porque eu nunca tinha pensado nisso, nunca vi ninguém utilizando, então parabéns aí pela iniciativa. Com relação a gel, todo mundo usa, ninguém comentou sobre isso, e realmente o gel é importante. Já vi pessoas utilizando só álcool, na ausência do gel ali dá para tentar fazer isso, mas o gel ajuda muito a produzir uma imagem melhor.
Utilização de álcool, tem gente que diz que não pode, que não deve utilizar. Algumas pessoas falaram aí da questão de repente, utilizar o álcool irritar a pele do paciente, causar algum choque ali do transdutor com a pele. Nunca tinha ouvido falar disso. Eu utilizo, o que eu faço é proteger o transdutor, então não tem contato direto com o transdutor e o álcool. A proteção do transdutor é com plástico filme, a gente passa o gel antes, aí encapa com o plástico e depois usa o gel por cima. Além de proteger o transdutor, protege o paciente também contra transmissão aí de algumas doenças. Então, a cada paciente você pode trocar isso. Quando eu falei de proteção do transdutor, me lembraram também sobre proteção do transdutor no momento de armazenar o equipamento e transportar. Então, plástico bolha, meias para colocar em volta do transdutor, porque é um momento em que a gente tem que proteger quando a gente está indo aí de clínica em clínica para que o transdutor fique bem acomodado, sem risco de acontecer qualquer coisa com ele. A calha de espuma ajuda bastante a dar conforto para o paciente, ajuda o posicionamento para a gente fazer o exame, mas eu queria trazer aqui que eu acho importante vocês aprenderem a fazer sem calha também. Quando eu comecei, eu não utilizava calha, então eu me acostumei a fazer com o paciente de lado. Quando eu fui fazer estágio nos Estados Unidos, eu vi que eles faziam com e sem calha, né? Então eles faziam com o paciente em decúbito dorsal e depois faziam de lado também, porque ajuda a ver algumas estruturas, especialmente adrenal. Quem tem dificuldade em achar adrenal e está sempre usando calha, começa a tentar fazer o exame com o paciente em decúbito lateral, dos dois lados, e procura porque fica mais fácil de encontrar adrenal. Eu acredito que não ter usado calha no começo da minha carreira me ajudou, e agora que eu uso a calha, eu já me acostumei a fazer os movimentos com a minha mão para achar rápido tudo que eu preciso achar, mas eu acho que não ter usado calha ajudou. E também quando o paciente é grande, eu prefiro fazer com ele em decúbito lateral e não utilizo calha também. Era isso que eu tinha para esse primeiro momento para trazer para vocês com relação a preparo e manejo do paciente. Espero que vocês tenham gostado e a próxima a gente vai falar sobre bexiga e uretra. Até mais.